Olá, vamos ter uma conversa agora sobre o Infantil 5 e algumas características específicas das crianças de 5 anos. Essa é a última etapa da educação infantil, uma fase que iniciou lá no berçário e que nós concluímos agora na turma dos nossos veteranos. Quero conversar com vocês sobre o que esperar desse ano aqui na escola e algumas sugestões de como vocês podem aproveitar essa idade que é uma delícia. Deixa eu apresentar agora as nossas professoras, tia Dani e a tia Marina. Além das professores titulares de cada uma dessas turmas, temos também uma equipe de professores auxiliares que nos ajudam a executar algumas tarefas que precisamos de auxílio. O Infantil 5 dá continuidade a um trabalho de independência e autonomia que nós começamos no Infantil 4. Antigo Jardim 1. Nessa fase, damos uma ênfase ainda maior no desenvolvimento de todas essas questões que vão ser fundamentais. Aqui na escola, as professoras passam a ser cada vez mais orientadoras e inspiradoras de comportamentos e condutas. Como falei anteriormente, o trabalho relacionado à independência e autonomia é intensificado, fazendo com que as crianças sejam responsáveis pela maioria das suas ações e suas tarefas dentro de sala de aula. As atividades feitas pelas professoras são feitas individualmente ou em grupo, dependendo das características e da dificuldade dessas atividades. Além disso, eventuais dificuldades de cada um dos alunos são tratados de forma individual para que, no final do ano, todos eles tenham um excelente desenvolvimento em todas as questões pedagógicas. Embora o sono se torne cada vez menos frequente nessa faixa etária, a hora do descanso continua acontecendo após o almoço. Aquelas crianças que têm necessidade podem tirar o seu soninho e aquelas que não gostam mais de dormir ficam descansando, assistindo um filme ou lendo um livro. Com a idade, a criança passa a se expressar cada vez mais e melhor com as palavras. Desta forma, incentivamos as crianças a tentarem entender aquilo que elas estão sentindo para que consigam se expressar e, dessa forma, se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor e com ela mesma. Valorizamos também a importância de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças como por parte dos adultos, no caso, professores ou os pais. Sugerimos que vocês deem uma importância grande também para esse fato em casa, o poder da palavra e de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças quanto por parte dos adultos. É sempre interessante que sinalizemos o que a criança tem feito da forma correta ou da forma inadequada. Mas a abordagem, ela precisa ser diferente para que nós reforcemos as atitudes positivas e façamos com que as atitudes incorretas se tornem cada vez menos frequentes. No caso das ações negativas, devemos sempre fazer as críticas em reservado, particularmente. Nestes casos, devemos também focar no problema e não na criança. Como um exemplo, devemos dizer que o quarto está bagunçado e não que a criança é bagunceira. Desta forma, reforçamos que o erro é um problema momentâneo e não uma característica da criança. Nossos pequenos precisam sempre de afeto, mas também precisam aprender a trabalhar com a frustração. O esperar a sua vez e ouvir o não quando ele se faz necessário, são muito mais importantes do que imaginamos. Crianças e pessoas de uma maneira geral que não sabem lidar com frustração e com a negação acabam tendo muitas dificuldades emocionais ao longo da vida. Desta forma, fica claro que as escolhas dos pais têm em alguns momentos reflexos imediatos e em outros momentos reflexos futuros. Desta forma, é muito importante que criemos hábitos saudáveis, também do ponto de vista emocional, desde cedo. Por último, mas não menos importante,
devemos sempre manter um diálogo e uma sintonia muito grande em todos os envolvidos no desenvolvimento e cuidado das crianças, seja dentro da escola, dentro de casa ou da família de uma maneira geral. Papai e mamãe podem conversar de uma forma diferente sobre o mesmo assunto, mas é muito importante que os valores sejam os mesmos para não criarmos confusões e conflitos na cabeça da criança. Encontrem atividades que sejam de interesse tanto da criança quanto do adulto. E aqui uma dica: a criança não precisa de brinquedo, ela precisa brincar. E se conduzido da forma correta, qualquer atividade que precisemos fazer, desde uma limpeza em casa até uma ida ao mercado, pode se transformar numa grande brincadeira para a criança e, ao mesmo tempo, estamos resolvendo tudo aquilo que precisa ser feito dentro da rotina de uma casa. Sejam parceiros dos filhos de vocês. Todos só têm a ganhar. Costumamos brincar que a geração atual de adultos obedecia seus pais e também obedece seus filhos. Devemos ter a consciência daquilo que as crianças têm condições de escolher e aquilo que os adultos precisam escolher. Embora a autonomia seja sempre desenvolvida nessas crianças, elas ainda não têm condições de saber o que é melhor para elas em diversos assuntos, e essa escolha deve ainda caber aos pais. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Hoje, as pessoas não devem ser donas das respostas, e sim saber fazer as perguntas, pois a verdade muda cada vez mais rápido. Não devemos entregar respostas prontas para as nossas crianças, mas ensiná-las a pensar e encontrar por elas mesmas as respostas que elas procuram. Com o Infantil 5, encerramos o primeiro grande ciclo da vida acadêmica das crianças, a educação infantil. Assim, todas as famílias têm, este ano, uma decisão muito importante que pode afetar a vida da criança e da família durante muito tempo: a escolha da melhor escola para o ensino fundamental. E que escola é essa? Bom, não existe uma escola perfeita, uma escola ideal. Existe aquela que mais se adapta às necessidades e características do seu filho, além de se encaixar na realidade e na rotina da família. Sugerimos que, após uma triagem inicial, apenas os papais visitem as 3 ou 4 escolas da sua preferência. As crianças costumam dar algumas prioridades para o parque mais bonito ou para o uniforme que tem a sua cor favorita. Assim, sugerimos que depois da escolha feita pelos pais, vocês levem o filho de vocês para conhecer essa escola. Estamos à disposição para ajudar todas as famílias que tiverem necessidade de alguma sugestão ou conselho nessa escolha tão importante. Como não temos nenhum vínculo com escolas de ensino fundamental, temos uma liberdade muito grande em sugerir uma escola que tenha características que acreditamos serem as mais interessantes para o filho de vocês. É uma decisão da família, mas contem conosco para colaborar naquilo que for preciso. Obrigado e até o próximo vídeo.